Olá pessoal, Wellington aqui. Nós vamos tratar aqui no chat GPT hoje acerca da diferença entre algumas palavras em seu significado, mas que no dia a dia talvez você utilize para como algo assim igual, né? Como algo semelhante. Você pronuncia, por exemplo, ensinar, eu estou ensinando isso, quando na verdade você está explicando. Você está, por exemplo, narrando alguma coisa, achando que você está contando alguma coisa. E nós, às vezes, fazemos isso no dia a dia, usamos essas palavras achando ser a mesma coisa. Porém, a IA ela faz uma grande diferença. É claro que professores da língua portuguesa, entre outros aí, sabem que existe essa diferença, mas no cotidiano parece tudo igual, né? Nós vamos ver aqui a importância disso nas IAs. Por quê? Justamente por exemplo, você vai pedir, fazer alguma pergunta ou pedir alguma instrução para o chat GPT, você elabora um prompt. Elaborar um prompt não é deixá-lo complexo, é você estruturar bem ele. Então você estrutura, você faz todo um passo a passo lógico ali, passa aquela instrução para o GPT, então ele retorna para você ou para qualquer outro IA. Escreva o quadro da Mona Lisa. Veja como o GPT se comporta com esse verbo que eu utilizei. Veja o impacto dos verbos quando você fala com o GPT aqui. Veja bem, olha aí. Então veja que é algo bem objetivo e técnico. Aí, e aí eu vou colar aqui. Opa, coloquei logo um código HTML aqui. Eu vou colar aqui. E aí descreva, em vez de descrever, eu vou colocar assim, olha. Narre o quadro da Mona Lisa. Até o final você vai saber por que eu estou te passando isso. Olha como ele começa a narrar. Imagine-se diante de uma pequena pintura envolta em vidro, cerca por olhares curiosos do mundo inteiro. No centro, uma mulher sentada, serena, quase imutável no tempo. Essa é a forma que o GPT entende o verbo narrar. Ele está fazendo uma narrativa aqui dessa mulher. Veja que já não é algo técnico, já não tem uma mesma estrutura da descrição. Agora nós vamos pegar e vamos fazer o seguinte: conta sobre o quadro da Mona Lisa. Conta sobre o quadro da Mona Lisa. E agora o ChatGPT vai começar a contar, fazer um conto do quadro da Mona Lisa. Olha, a Mona Lisa é uma das obras mais conhecidas e enigmáticas da história da arte. Ela foi pintada por Leonardo da Vinci e tal. O que o quadro mostra? Aí ele fala a técnica. Quem é a mulher? Onde está hoje? Curiosidades. E aí ele fez um conto aqui, ele contou sobre o quadro da Mona Lisa. Nós vamos utilizar essa palavra agora, detalhe. Detalhe. Detalhe sobre o quadro, ou detalhe o quadro da Mona Lisa. Vamos lá. Detalhe o quadro da Mona Lisa, veja o que ele vai responder. É todo um detalhamento, a estrutura é bem melhor. Olha aí. Claro, vamos detalhar minuciosamente. Veja que agora ele utiliza a palavra minuciosa aqui na introdução. Olha, detalhamento da obra. Veja que coloca já o autor, descrição geral, já faz um resumo da descrição, diferente da primeira lá. Figura retratada, rosto e expressão, olhar e atmosfera, vestuário e acessórios, fundo e paisagem. Agora você vê como você pode tornar rico um trabalho seu quando você utiliza a palavra detalhar. Ou quando você quer ser mais objetivo e técnico, descreva. Aí eu digo para você o seguinte: sempre que você quiser, veja bem o tamanho aqui, inclusive da saída, olha. Saída bem diferente, bem estruturada, bem técnica também, porém com mais detalhes. E veja que a instrução que nós colocamos aqui é um prompt. Veja que os meus prompts aqui foram bem curtos, mas o que mais impactou foram os verbos aqui. E aí o GPT interpretou cada um de uma forma. Então não basta você fazer um prompt muito longo,
um conteúdo longo sem utilizar os verbos corretos, as palavras específicas corretas. O que eu recomendo para você é utilizar os jargões, utilizar a terminologia daquela ciência, daquele setor, daquele, por exemplo, lugar que você quer que o GPT fale com você aqui. Então, por exemplo, biologia, utiliza-se muito a palavra biologia. O que se utiliza na palavra biologia? Fotossíntese, outras coisas aí. O que se utiliza muito em arquitetura, a terminologia da arquitetura. Então você vai utilizar essas palavras de cada classe, de cada organização, profissão, ciência, vai colocar aqui, vai desenvolver o prompt, não precisa ser um prompt complexo, mas bem elaborado, e aí o chat vai dar resposta satisfatória para você aí. Você viu aqui que tem uma diferença grande. Às vezes a pessoa se preocupa tanto com o prompt longo e até fala para outra IA e fala para a própria IA elaborar o prompt, coloca aqui, manda o prompt do tamanho de uma página e às vezes não tem a resposta exata que você precisa. Às vezes tem que ficar ali aperfeiçoando, aprimorando. E é bom, né? Porque isso faz parte também, você ir durante a conversa aprimorando, falando para ele melhorar aquilo ali. Isso faz parte também, tá? Da engenharia de prompt. Agora aqui no caso, se você quer ser mais objetivo, quer ter uma resposta rápida, não quer ficar se cansando tanto, use os verbos e as palavras corretas dentro do prompt para você ganhar tempo. Não é o conteúdo grande, mas é você saber utilizar as palavras corretas ali, tá bom? Vamos dar mais um exemplo aqui, olha. Por exemplo, ensine sobre o quadro da Mona Lisa. Inclusive, você pode fazer isso em casa e treinando, porque assim você vai guardando conhecimentos também da história, algo que você gosta muito. Faz de várias formas aqui no GPT, você vai fazendo você memorizar bem também, é muito importante. Olha aí, o que é a Mona Lisa? A Mona Lisa, também chamada tal, é uma pintura renascentista criada por Leonardo da Vinci, 1503, tal, teve retoque também. Aí você vai tendo aqui do GPT, olha, você tem do GPT aqui a resposta desse prompt aqui. Ensine. Olha aí, ó. Quem é a mulher do quadro, quem vê no quadro, os sorrisos e o olhar, as técnicas usadas, a trajetória da obra, por que ela é tão famosa, o que aprendemos com ela e por aí vai. Aí ele pergunta se você quer monte uma aula ilustrada. Agora eu vou colocar a palavra explique. Explique o quadro da Mona Lisa. Vou te explicar o quadro da Mona Lisa. Olha aí, de forma completa e fácil de entender. Então aqui é mais para explicar, elucidando sobre o quadro da Mona Lisa. E aí vai fazer o que é o quadro da Mona Lisa. Se você analisar cada saída que nós tivemos aqui, você vai ver que sempre tem, mesmo que seja algumas frases ligeiramente ali diferente, mas houve uma diferença nas saídas. O GPT, as IAs, elas entendem cada palavra de uma forma diferente. Então, assim, você manda o prompt, isso é a semântica do prompt. Você manda o prompt e aí a IA ela pega aquilo e devolve para você segundo a interpretação dela também. Não é só você mandar um conteúdo, é necessário você utilizar as palavras certas e aí a IA vai dar a saída para você e fazer a interpretação de acordo com as palavras escolhidas ali. Por isso que é importante você entender dos jargões, das terminologias de cada profissão, ciência que você colocar assim aqui, e aí você vai poupar tempo. Eu já vi inclusive um artigo aí num jornal aí importante, um jornal online, dizendo aí, no site, né? Dizendo aí que o GPT ele não responde muito bem quando você coloca a palavra explicar, que parece que ele não dá aquela resposta satisfatória. Não é nada disso. Veja bem que colocaram num site conhecido, famoso, esse tipo de entendimento, de ensinamento errado, ensinando, passando a informação errada para os internautas, dizendo que a palavra explicar no GPT não é muito boa. Isso é errado, por quê? Porque ele vai dar para você aquilo, a resposta de acordo com o que você pede. Então, conforme ele entende aquele verbo ou aquela determinada palavra, ele vai interpretar e dar para você a resposta. Não é que sai errado, não é que existe um bug ali, entendeu? Se bem que agora esse GPT-5 aí tá
Tá bem complicado, né? Mas usa a melhor IA que você quer. Tá bom? É isso aí. Se você gostou, compartilhe o vídeo, dá um like aí, faz o seu comentário aí. E até lá. Tchau.